bom que todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. É um prazer imenso tê-los aqui, né? E tenha a certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe. Ele tem uma mensagem a falar com cada um de nós, uma mensagem a falar aos nossos corações e que nos fará relembrar, né, o sacrifício de Cristo, o preço que Ele pagou, né? E nos ajudará a tomar uma decisão a cada dia. Convido a você agora, antes de iniciarmos o louvor, a fechar os seus olhos para fazermos uma breve oração. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigada, Pai, por mais uma noite, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na sua santa casa, Deus, para te louvar e te engrandecer o seu santo nome. Peço ao Pai que o seu Santo Espírito habite neste lugar, Senhor, e que tudo aqui que for falado, cantado, seja para a tua honra e a tua glória. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, né? Cante conosco, Cordeiro de Deus. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte e dor, para ser o nosso Salvador. Humilde rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo mal me enganou, mas tua cruz me resgatou. O teu amor me atraiu, para ser ovelha em teu redil. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. E cante conosco. Dai glória ao Santo de Israel, pois é eterno e fiel. Refúgio nele encontrarás, e das prisões te livrará. No céu esteve em esplendor, mas escolheu viver
seu falar, poder traduz. Bendito seja o Senhor, meu Rei amado, Salvador. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz, da perdição nos libertou, e a vida eterna nos guiou, e a vida eterna nos De todo o poder, de toda a majestade, escolheu descer a este mundo, um corpo físico de um pecador, e sofrer os males que toda a humanidade sofre. Que possamos sempre lembrar, né, não somente essa semana, mas ao longo de toda a nossa vida, lembrar o sacrifício de Cristo Jesus. Convido a todos agora a ficar e louvar o hino tema dessa semana, que é Jesus, Jesus venceu. Tenho certeza que você que está acompanhando, você já sabe, e você vai cantar conosco agora. Quero ver todos cantando. Vai ficar bem bonito. lá na cruz, há poder que vence a morte. Lá na cruz, a certeza do perdão. Em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Não mais dor, não mais destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime sem igual nos dá vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador.
nos alegremos porque Jesus venceu. Madalena. Pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais.
exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Então direi se o que preciso só encontro em ti. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde irei se tudo que eu preciso só encontro em ti? Amém? Amém. Boa noite, igreja. Bom que vocês estão aqui hoje, né? Nas graças de Deus, vieram na paz do Senhor Jesus, né? Mais uma noite estamos aqui para louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor, né? Eu fico pensando assim, rapaz, como é que poderia ter mais gente, né? É uma semana assim especial, né? Aonde nós estamos aqui celebrando aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós, né? Venceu, né? Venceu por cada um nesse mundo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu venço, eu estou vencendo, eu que consigo. Consegue nada, ninguém vence nada. Se não for pela graça e a misericórdia de Deus, ninguém tem vida nesse planeta, não é isso? É pela graça e a misericórdia de Deus que nós estamos vivos. Então, se nós estamos vencendo a cada dia, é porque Jesus venceu por nós, nos dando a oportunidade. Eu fico pensando assim, às vezes eu subo lá em cima do prédio e fico olhando assim São Paulo, sabe? Aquele monte de gente passando para lá e para cá, aquela correria toda, né?
E eu fico pensando assim, se num minuto só Deus tirasse o ar que respiramos deste planeta, o que aconteceria, hein? Em fração de segundo, todo mundo morreria, né? Então você vê como que Deus, ele cuida, né? Cuida de todos nós, né? Dá o ar para nós respirar, a água para beber, o alimento, o pão de cada dia, né? Infelizmente, parece que muitas pessoas não acham que realmente é Deus que faz isso. Tem pessoas que acham que é com as suas próprias forças que consegue tudo, né? Mas não é. Deus é muito misericordioso com todos nós, né? E neste momento nós vamos aqui orar, meus queridos, em pró do derramamento do Espírito Santo sobre cada, né, irmão, sobre a igreja e também pelos pais também, entendeu? Para que o Espírito Santo também possa dar direção, sabedoria a nós também, para podermos guiar nosso lar, a nossa família, né? E que nós possamos a cada dia incentivar os nossos filhos, né, no direcionamento do Espírito Santo na vida de cada um deles. Aí eu convido a todos vocês para podermos aqui ajoelharmos em espírito. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, que habita nos mais altos céus, lindo e maravilhoso. Louvado seja o teu santo nome, ó Cristo, porque um dia o Senhor veio aqui a este mundo, ó Pai, e deu a sua vida na cruz do Calvário por todos nós. E o Senhor venceu, ó Deus, venceu aquele inimigo que acha que todos os dias tem nos dado a derrota, por alguns motivos e coisas que acontecem em nossas vidas. Mas o Senhor, ó Deus, é vitorioso, a cada dia tem nos dado a vitória, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos estar aqui esta noite para poder louvar e bendizer e glorificar a Ti, ó Pai. E peço que o Senhor, meu Deus, derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre cada irmão que aqui se encontra e aqueles que não vieram também, ó Deus. Que o Espírito Santo, ó Deus, seja derramado neste mundo a cada dia, ó Deus, e que nós possamos sentir, meu Pai, o Espírito Santo nas nossas vidas e que nós possamos cada dia mais tomar decisões e fazer aquilo que agrada ao Senhor, meu Pai. Pedimos também que o Senhor dê sabedoria a todos os pais, a todos nós também, ó Pai, que nós possamos ter o discernimento do Espírito Santo em nossas vidas, ó Deus, que nós possamos guiar o nosso lar, que realmente o Senhor nos concedeu para que possamos cuidar dos nossos filhos, e também, ó Pai, a Tua igreja também, ó Deus, que nós fazemos parte aqui deste rebanho, também somos líderes aqui, ó Deus, são como pais para cada irmão aqui também, para que cada um, ó Deus, possa sentir o momento e necessidade, quando precisar de uma ajuda, chegar até a nós e conversarmos, e nós termos sabedoria dos altos céus para dirigir esta conversa e mostrar verdadeiramente a palavra do Senhor a cada um, ó Deus. Nos direcione, ó Deus, derrame o Espírito Santo sobre cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia vencer, como o Senhor venceu, ó Pai, e cada dia o Senhor vai nos dar vitória em Cristo Jesus. Abençoa nesta noite, ó Deus, o nosso irmão Douglas, que ele possa ser usado, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor possa ungí-lo, ó Deus, dando sabedoria, discernimento nas Tuas palavras, para que possa vir de encontro, ó Deus, com as nossas vidas, com as nossas necessidades, e possamos sair daqui preenchido pelo poder do Espírito Santo, e a cada dia mais tomando decisões maravilhosas em nossas vidas, ó Deus. Abençoe-nos a todos que eu Te peço em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Paz do Senhor a todos. Boa noite. É bom ter vocês aqui mais uma noite. Que Deus possa estar abençoando você, sua família. Já estamos aqui no terceiro dia
da Semana Santa, Jesus venceu. Eu ia cumprimentar o Luciano aqui, bom ter você aqui. Não vou falar que você é mais visita, porque você já é de casa já, né? Então amanhã você não vai ganhar presente aqui não, hein? Eu vou colocar meu nome aqui que eu sou visita também, né? Eu falei, ó, não entrego o suco de uva, que eu tomo suco de uva em vez da água, que eu já ia ficar feliz aqui. A gente passou a tarde ali junto com o Luciano, com a Madalena. Foi uma benção ali. Se vocês precisarem de um bolo de milho, já sabe para quem pedir ali, que foi uma benção. Uma benção. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente tem um tema especial aqui, que é... Ou eu que estou com... Desculpa, já estava até esquecendo. O tema de hoje, aonde está o Cordeiro? É uma pergunta, né? Vamos lembrar aqui, ó. A gente tem nossos horários de oração, né? Só para relembrar, o primeiro horário é às 7 horas, o segundo ao meio-dia e o terceiro às 18 horas. Isso mesmo. No primeiro dia, a gente estudou sobre sombras no céu, né? Então a gente viu que o pecado começou lá na casa do Senhor, lá no paraíso. E ontem a gente estudou sobre a cruz no paraíso. Acho que aqui está melhor. Alô, alô? A cruz no paraíso. E a gente viu que o pecado veio do céu para a terra e ali Jesus venceu também. A gente já viu 2 vitórias de Jesus, né? E hoje a gente vai ver onde está o Cordeiro. É bem interessante aqui essa mensagem. E aqui para a gente iniciar, em João 3,16, um verso muito conhecido, vem falando assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é outra tradução, mas o verso é esse, né? Um verso muito conhecido. Falando do amor de Deus, a gente já falou sobre ele. E hoje a gente vem tratando de um tema aqui, ó. Enquanto algumas pessoas abandonam seus filhos, outros criam com indiferença. Milhares sonham em ser pais. Essa introdução que ele vem dando aqui é interessante, que a gente vê isso nos nossos dias, né? Tem tanta pessoa aí que quer ter um filho, quer ter uma criança para alegrar a casa e não consegue, né? Tenta outros meios, vai no médico, não dá certo. E tem pessoas que não querem ter filho e tem um monte. E tratam eles indiferentes ali, tentam atrás de adoção conseguir um filho, e muitos ali não conseguem, né? Pessoas boas não conseguem, e aqueles que não querem, têm filhos e tratam mal muitas vezes, né? Eu lembro de um amigo meu, ele estava fazendo prática pastoral junto comigo lá em Hortolândia, e o pai dele é um homem muito rico lá na cidade dele. Ele veio, se não me engano, lá de Goiás. Um homem muito rico, dono de uma empresa enorme. E aí a vida dele era sair pelos lugares aqui do Brasil, fazendo viagens empresariais. Chegava num lugar, engravidava uma mulher e ia embora. E ali ele tem muitos irmãos. Ele falou que tem mais de 16, 17 irmãos. E ele vai chegando num lugar e ele sabe que é parente pelo sobrenome. E ali ele cresceu, nunca teve o pai, que o pai nunca assumiu ele. A mãe dele batalhou e ali sozinha educou ele, um homem do Senhor, mas ele tem essa necessidade. E ele fala que o sonho dele é ser pai, para fazer aquilo tudo que o pai dele nunca fez por ele. Ele nunca conheceu o pai dele, e o pai dele também nunca quis conhecer ele. Ele conheceu outros irmãos, ele foi até comportar e conheceu um menino lá que era irmão dele. E aí eles ficaram juntos lá, se conheceram, mas essa é a realidade de muitas pessoas aqui no nosso mundo. Pessoas que querem ter filhos, muitos tratam muito bem, mas muitos não estão nem aí para os filhos que Deus vem dando, né? A gente vê lá no final que Deus vai pedir conta dos nossos filhos, né? Como que você educou ele? O que você fez para ele? E fala que as mães vão dar os filhos ali para Deus aqui, ó, que é o filho que o Senhor me deu. Eu fiz o máximo aqui para ele e ele está aqui salvo. E ali fala que os filhos, né, vão agradecer a Deus pela mãe que ele te deu. Eu vou fazer isso para minha mãe. Mãe, obrigado por tudo que a senhora fez. Você também tem que agradecer a sua mãe, o seu pai, por todas as lutas que ela passa
e o direcionamento que ela vem dando aqui para você ser firme no caminho de Deus. Então, vamos continuando aqui. Para os antigos homens e mulheres da Bíblia, ter um filho era uma das maiores realizações da vida. Então, a gente, quando lê a palavra de Deus aqui no Antigo Testamento, a gente vê N relatos de mulheres que eram estéreis e elas estavam o que ali? Felizes? Não, né? Elas estavam tristes ali, né? Estavam cabisbaixa. A gente vê o relato de Ana, né, mãe de Samuel, que ela estava chorando ali dentro do templo. Aí ele chega falando assim, ó, você está bêbada? Ele fala, não, eu estou chorando aqui. Eu quero um filho e não consigo. A gente vê ali no princípio, né? Sara não tinha condição de ter um filho. E tantas outras mulheres ali, a mãe de Sansão ali também era estéril. E ali Deus abençoou a vida delas, né? Por quê? Filho significava bênção. Ter uma criança era uma bênção naquela época. Uma mãe naquela época que era viúva e não tinha nenhum filho. Pensa, uma mulher naquela época já não era bem tratada, né? Se ela não tinha filho nenhum, coitado dela. Coitado daquela mulher. Então um filho, uma filha era uma bênção, por isso que eles tinham muitos, né? Ia passando a descendência, a primogenitura aqui, como a gente vê, era uma coisa muito boa. E aqui a gente vê que ter um filho era uma bênção naquela época. E a gente vai estudar aqui sobre esse homem aqui. E o paralelo dele com Cristo. Abraão. Então pensa, um homem de 99 anos de idade, e o Senhor chega ali e fala para ele que ele ia ser o quê? O patriarca. Mas ele ia ser pai de uma grande nação, de príncipes e reis. Então você pensa, 99 anos de idade, e não tem nenhum filho. Você ia ficar descrente? Senhor, como? Como que eu vou ter um filho com 99 anos de idade? Já não consigo nem andar direito. Imagine fazer um filho. Não é difícil? Imagine hoje uma pessoa com 99 anos. É coisa do Senhor mesmo, né? Para ter um filho. Eu conheci lá na cidade que eu estava comportando um senhor de 75 que tinha um filho. E ele teve ele na casa de uns 65 anos. Eu falei, homem, como que você teve um filho com 65 anos? E ele é todo forte, ele vai para um lugar, vai para o outro, ele cria o filho sozinho, né? Um homem do Senhor lá, o irmão João. E eu falei, já é tarde, né? Para você ter 65 anos, uma criança é difícil, né? Imagine 99. E Sara também, que já era velha ali. Então a gente vai vendo aqui, ó, que em Gênesis 22, 1 e 2, fala assim, depois dessas coisas, pôs o Senhor a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus cumpriu a promessa dele e deu um filho, que foi Isaque. Isaque significa riso. Todos que viram ali sabiam que é o quê? Aquele filho é o filho de alegria. Pensa você, já idoso ali, com um filho ali, e a gente vê que Abraão na época aqui deu um jeitinho, né? Tem vezes que a gente dá um jeitinho, né? O Senhor falou essa promessa aqui, mas eu acho que não é isso não, né? Eu vou fazer do meu jeito. E o que aconteceu? Agar e Ismael, né? Ali acharam um jeito de conseguir a bênção do Senhor, né? Eu acho que o Senhor falou isso mesmo não, né? Era para mim ter um filho da Agar ali, que era a serva deles. Mas não era isso que Deus falou. E Deus voltou e falou, ó, não é Ismael que vai ser o filho da primogenitura. É um filho de Sara. E Deus veio, apareceu e cumpriu a promessa dele. Foi uma bênção para eles ali. E aqui a gente vai vendo que Deus vai fazer um teste com Abraão. Ele pediu o quê? Que ele fosse até um monte Moriá e fizesse ali um holocausto. Mas quem que ia ser o holocausto? Um cordeirinho? Ia ser quem? O filho dele. Olha que pedido Deus fez para esse homem. E aqui, Abraão já estava ali morto por dentro. Pensa agora você, um pai, uma mãe, se Deus chegasse e perguntasse para você, ó, vai, leva teu filho ali e sacrifica ele para mim. Você tinha coragem? É difícil, né? É meu filho. Pensa, o primeiro filho dele, o filho mais amado ali, o filho da primogenitura, da mulher que ele amava, e agora Deus falou, ó, esse filho aqui vai ser meu agora.
Vou colocar você à prova aqui. E ali, ele estava morto por dentro. Não era só um dos momentos-chave do grande conflito ali, mas a maior batalha da vida inteira de Abraão. Abraão sempre foi testado, né? Ó, sai da parentela aqui, ó, e vai para o lugar que eu vou te enviar. Vai para onde, senhor? Não, só vai. E ele montou ali o acampamento e foi embora e acreditou em Deus. E foi passando em lugar, sem saber o que ia acontecendo, confiando na palavra de Deus. E aqui foi o maior teste desse homem. Assim que de passo em passo, de caminhada em caminhada e comunhão com Deus, ele foi se tornando o pai da fé, que nós todos conhecemos na palavra de Deus. E então, aqui, por que Deus fez esse pedido para esse homem? O que aconteceu ali no final, né? E o que tudo isso representava? Se nós lemos a palavra de Deus, Deus aceitava sacrifícios humanos? Sim ou não? Não, né? A gente só vê esse relato, né? E quem não sabe, naquela região, naquela época, e até quando a gente vai estudando aqui o Antigo Testamento, tinha rituais pagãos que eles pegavam o quê? Pegavam os filhos e ali sacrificavam. Tem um deus Moloque, né? Que era metade ali de boi, e aí tinha uma abertura no estômago dele, colocava fogo ali, e as duas mãos dele ficavam assim, de ferro, e esquentando, eles colocavam os bebês ali, né? E o bebê ia sendo fritado vivo. Imagine um negócio desse. Que Deus é esse que quer um negócio desse, né? Isso é um demônio, né? E tinha esses e outros rituais ali que eles matavam os filhos. A gente vê Manassés também, né? Oferecendo os filhos dele a outros deuses. Olha isso. Como que Deus pode pedir uma aprovação dessa para um homem? É difícil a gente entender, né? Mas tudo tinha um propósito aqui, né? E a gente vê que nós somos chamados a imitar a obediência do Pai, a obediência de Abraão. Esse homem alguma vez ali falou: Senhor, eu não vou fazer isso não. No relato bíblico fala isso? Não. Fala que ele o quê? Ele obedeceu. Ele foi. Não duvidou. Aí eu posso perguntar ali, né? Se eu falasse com alguém, eu pensasse, né? Eu acho que Deus falou errado, né? Eu acho que ele deve ter falado outra coisa. Não deve ser para me entregar meu filho. Eu acho que pode ser outra pessoa. Ou imagine ele falando com a Agar, né? Se ele tivesse falado, né? Ela falou, não, acho que você entendeu errado aqui. Não é seu filho, não. Não precisa entregar ele, não. Deus nunca ia fazer isso. Deus nunca tinha falado que não aceitava sacrifício humano, né? Mas era sempre um cordeirinho, né? Um cordeiro, um cabrito, alguma coisa assim. E era aquilo. Por que Deus fez isso? Aqui tira uma lição para a gente. Quando a palavra de Deus é falada e é dada uma ordem para a gente não retruca o que Deus fala. Como a gente viu ontem, o que Deus falou para Adão e Eva? Não comer da árvore. E o que eles precisavam ali? Aceitar o que Deus falou. E eles aceitaram? Não, por causa que a gente está aqui hoje. Eles não aceitaram, eles precisaram de um intérprete que foi a serpente, que chegou lá, não foi isso aqui que Deus falou, não. Deus falou assim, ó, não é de todas as árvores que vocês não podem comer, já transviou ali o que Deus falou, e falou, certamente não morrerás. E quem que eles acreditavam? Na palavra do Criador dele, ou na palavra da serpente? Da serpente. Aqui, Abraão acreditou na palavra de Deus. Então, quando Deus fala, a gente obedece por causa que é para o nosso melhor. Mas olha que, se esse homem foi fiel, imagine o filho dele, Isaac. Isaac tinha em média ali na casa de uns 20 anos. Pensa, Isaac estava subindo, como a gente vê o relato, e ele perguntou algumas vezes, pai, cadê o cordeiro? E aí ele falou, Deus proverá. Aí esse menino deve ter ficado assim, vai subindo, perguntou uma vez, perguntou outra. Oxi, não está tendo cordeiro nenhum não, né? Eu estou levando tudo aqui, o meu pai está levando outra parte. E quando chegou ali, falou, você que é o cordeiro. Imagina se fosse as crianças de hoje, né? Oxi, já dava no pé e eu... Opa, senhor, imagine, 99 anos ele teve, ele já estava com 100 e pouco ali, será que ele conseguia pegar
Abraão na carreira, Isaac na carreira não pegava nunca, né? Só se ele fosse um maratonista, aí ele pegava. Mas não, o que ele fez? Para ele foi uma honra servir ao Deus do seu pai. Ele confiava no Deus de Abraão. Por quê? Que ele aprendeu com o pai dele a temer e respeitar o Deus verdadeiro. Olha a lição que a gente tira aqui. De um pai pai e mãe, né? Não só Abraão e Sara também, que ensinaram Isaac nos caminhos do Senhor. O que um jovem pode ser fiel, independente de onde estiver, se tiver isso em mente. Eu sei quem é o Deus que meu pai e minha mãe servem, e eu acredito nele. Se ele pediu, eu morro aqui sacrificado com maior orgulho. E ele foi ali, ajudou o pai, e ali deitou naquele lugar de sacrifício. E aí a gente vê que, como o pai foi um exemplo para a gente, o filho foi um exemplo, nós também somos chamados a compartilhar o sacrifício e o sofrimento de Jesus Cristo, nosso Deus. Olha o exemplo que ele está passando aqui, através da história desses dois homens aqui de Deus. Estava representando, ele passou a mesma coisa que Deus, o Pai, passaria com Jesus. Entregar o filho dele, né? Mas nós vemos pelo relato que quando Abraão foi ali perfurar ele com cutelo, o que aconteceu? O anjo falou assim, não faça mal ao menino. Agora Deus sabe que ele é mais importante que sua mulher, que seu filho e qualquer coisa aqui nessa terra. Isso aqui a gente tem que ter essa ciência, né? Será que a minha família está sendo o mais importante? Será que meu trabalho está sendo mais importante? Será que o meu filho está sendo mais importante do que a Deus? Muitas vezes a gente está colocando isso em primeiro lugar, né? Por isso que Jesus falou, aqueles que não abandonarem pai e mãe em meu nome, não são dignos de mim. Deus é sempre em primeiro lugar. Isso que a Bíblia fala. E isso que essa história mostrou. A partir do momento ali que Abraão foi testado e viu, Deus viu ali, esse aqui é um servo meu de verdade. E ele foi uma bênção esse homem. E qual que eram as bênçãos dele? Através da descendência dele viria o nosso Salvador. Olha a honra que ele teve, ter na genealogia dele Jesus Cristo. Então, quando lemos aqui que ele falou, pegue o filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama. Esta é a primeira vez em toda a Bíblia que apareceu o verbo amar. Eu soube agora, quando eu vi, que eu também não lembrava. A primeira vez que apareceu a palavra amar na Bíblia aqui, foi nesse momento. Pensa o amor que ele tinha por esse menino. E mesmo assim, ele abriu mão dele para fazer o que Deus pediu. Então, Deus colocou o Abraão em um conflito de amores. O amor de Deus e o amor ao filho. Isso que ele queria ver. Quem é que você ama mais? Isaac ou a mim? Quem é que você ama mais? A sua família ou a Deus? O seu trabalho ou Deus? Você mesmo ou Deus? Você tem que saber quem é o Senhor. Quem é que toma as decisões na sua vida? Quem é o primeiro lugar? E sempre deve ser Deus, o nosso Redentor. E aqui, naquela terrível prova ali, Deus permitiu que Abraão experimentasse o que a divindade sentiria para salvar os seres humanos, porém, de maneira inversa. O filho dele não foi sacrificado, como eu falei, mas ele passou pelo mesmo sofrimento que o Pai Eterno passou. O filho dele vendo ele para morrer ali, sem poder fazer nada, mas confiando. Mas ele foi libertado ali, e Deus não deixou que ele sacrificasse seu filho. Ele passou no teste. Mas Deus, quando Jesus morreu, o que ele fez? Ficou em silêncio. Era necessário que aquilo acontecesse. E pensa o coração de Deus ali, vendo Jesus sofrendo daquele jeito. Imagine os anjos vendo ali Jesus sofrendo daquele jeito, sem poder fazer nada ali. Seu único filho, que ele amava tanto, veio aqui, morreu por mim e por você. E aqui,
como Isaac, não reclamou, não tentou fugir, cumpriu a missão dele. Olha que testemunho aqui. Deus, através desse relato, nós vemos o que passou ali na mente de Deus quando Jesus estava passando ali. Pense essa dor. Pensa você como um pai ou uma mãe, vendo seu filho sofrendo isso. É o que Deus passou com seu filho aqui nessa terra, sendo judiado. Isaac não foi judiado. Isaac não passou por tortura. Isaac não passou por xingamento, nem foi cuspido. O pai dele estava ali. Ia ser muito mais tranquilo. Agora Jesus, de outra maneira, foi judiado, açoitado, batido, cuspido, xingado, para morrer em nosso lugar. Olha o que Deus deve ter passado ali. A irmã White fala que os anjos ficavam ali querendo fazer alguma coisa, mas não podiam. Pensa ali, você vê aquilo e não poder reagir, não poder fazer nada, né? Como deve ter sido difícil o que o nosso Salvador e o nosso Deus passaram. E aqui, Abraão estava disposto a sacrificar seu filho por amor a Deus, e Deus estaria disposto a sacrificar seu divino filho por amor ao mundo pecador. Pensa, a gente não merece um pouquinho do sacrifício que Jesus fez. A gente não tem nada de bom dentro da gente, só o mal. Mas mesmo assim, Deus veio aqui e deu oportunidade de salvação a cada um da gente. Não dá para compreender esse amor de Jesus, o amor de Deus por cada um de nós. A gente pode tentar pensar, deixa eu ver alguma coisa boa que eu tenho em mim aqui que tenha valido a pena o sacrifício de Jesus. Pode pensar aqui a vida inteira, não tem nada. Não tem nada, a gente só pensa nas falhas, no que a gente fez de errado. Mas Deus vê eu e você da forma que a gente está e fala, eles merecem a oportunidade de salvação. Eu amo eles merecem. E aí ele mandou Jesus. E Jesus veio aqui, te ama tanto, que verteu seu sangue por você. E aqui, Deus proveu o cordeiro, o carneiro ali, em Gênesis 22, que foi sacrificado no lugar de Isaac. No lugar da morte de Isaac, precisaria de um carneirinho ali ser sacrificado no lugar. E do nosso, da mesma forma, precisaria do Filho de Deus para morrer no nosso lugar. E aqui a gente vê que Deus proveu a salvação a todo que crê por meio do sacrifício de Jesus. Agora, Isaac foi poupado. Abraão abraçou ele ali. Pensa a alegria de Abraão ali abraçando Isaac ali, sabendo que não ia precisar mais sacrificar ele. A felicidade dele. Mas é um alívio indescritível, né? Deve ter tomado conta dos dois ali, né? Mas não existe maior amor do que esse. O de um pai que entrega seu filho para nos salvar. Esse é o amor de Deus. Vamos ver aqui Isaías 53, 7. E vamos ver um pouquinho desse amor de Cristo aqui. Isaías 53, verso 7. Todos acharam? Amém? Então diz assim, Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como que? Cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Não sei quantos já viram uma ovelha. Quando acontece alguma coisa, ela fica berrando. Quem já viu pelo menos um porco sendo morto? Como que é? É puxado, né? É a chiadeira. O bicho tenta fugir, fazer tudo. E uma ovelhinha, como que ela vai? Muda. Não tenta fugir. Olha o que é comparado ali a Jesus. E aqui, Isaías está falando do Messias que viria. E foi desse jeito, né? Jesus brigou ali para ser salvo, gritou, xingou alguém, foi mudo, né? Sofreu tudo calado ali, da mesma forma que aqui a profecia falava. Por isso que ele é considerado como um cordeiro. Você vê que Deus já ia passando ali para todos os filhos de Israel, que quando você pecasse, você precisava levar o quê? Um cordeirinho para pedir perdão pelos seus pecados, né? E desde sempre eles iam vendo ali, quando eu peco,
alguém vai morrer no meu lugar. Um cordeirinho aqui, que deveria ser morto, mas aqui eu tenho alguém que vai suprir essa necessidade, o cordeirinho. E ali mostrava que tinha que ser puro, não tinha mancha, não tinha defeito. E aí ele via, imagine ali, eles que tinham que cortar a garganta da ovelhinha. O sacrifício que você vê, aquele bichinho ali bonitinho, que não fez nenhum mal ali, você cortar a garganta dele por causa de um erro seu. Você colocava a mão ali na cabeça dele, pedia perdão pelos pecados e você degolava ele. Esse é o preço do pecado. Por isso que fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Precisava alguém morrer, e ali desde o princípio o povo de Israel já estava vendo, o Messias vai vir, alguém vai vir aqui suprir a necessidade que eu e você e cada um que existiu nesse mundo tinha de um Salvador. Alguém que ia pegar essa brecha que Adão e Eva abriram, essa lacuna entre a gente e Deus, e fazer uma ponte sobre ela, para dar oportunidade de salvação. Por isso que quando Jesus está chegando para o batismo dele, João Batista fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já viu ali, esse aqui é o Salvador. É esse aqui que a gente estava esperando. Pensa a alegria ali de João Batista, né? E então, Jesus foi em frente por você. Não pensou duas vezes, não tentou voltar atrás. Ele veio, morreu por você e por mim, na maior alegria, sem pestanejar. E aí, ele não desistiu para salvar você, porque ele o ama e o Pai também ama você. Olha que plano especial Deus fez. Morrer no seu lugar. Te dar uma oportunidade de salvação. Esse é o ponto principal do plano de salvação. A morte de Cristo. O sangue dele vertido. Por isso que ali em Apocalipse, quando a gente vai ver, Apocalipse 22 fala, eles podem entrar aqui porque foram lavados no sangue do Cordeiro. Não é os meus méritos, não é o seu mérito que alcança o céu para você. É os méritos de Cristo, a graça de Cristo. Só através da graça dele nós podemos obter a salvação. Eu posso fazer coisa boa na vida inteira. Posso ajudar o povo a vida inteira, não fazer mal para ninguém, mas meus atos não me garantem um lugar no céu. Eu preciso do intercessor. Eu preciso de Jesus Cristo, o Salvador, para mim ter direito ao céu, aceitar Ele, me batizar, servir Ele. É isso que Ele deu, um plano simples para a gente entender. Veio aqui, meu filho, morreu no seu lugar, siga as palavras dele. Aceite Ele. Faça tudo aquilo que Ele pediu, igual Maria fala, né? E ali, esse é o caminho. Se batize, traga outras pessoas junto para você não vir sozinho para o céu. É esse o plano de Deus, um plano simples, o plano da redenção. E aqui, diante desse grande sacrifício, a pergunta que é feita, né? O que falta para você finalmente? Entregar seu coração a Cristo? Você compreendeu? Você entendeu qual que é o peso da cruz de Cristo? Qual que é o peso de sofrer aquele martírio? O peso da morte que nós deveríamos sofrer e Ele sofreu no nosso lugar? Se a gente entende esse peso, esse sacrifício, a gente aceita esse amor imenso que Ele tinha para a gente, né? Eu acho muito estranho ver pessoas que entendem essa mensagem, vêm e não compreendem. Não aceito não. É só uma história. Que martírio é esse? O que esse homem sofreu por nós? Eu achei interessante que eu estava vendo um relato do diretor, o Mel Gibson, falando do filme A Paixão de Cristo, né? E aquele filme rodou o mundo, né? E é bem forte quando você vê, né? Já é até pesado para uma criança assistir ele. Imagine a gente mais forte aqui, né? É bem pesadinho. E eles levaram esse vídeo para uma tribo indígena de um determinado país assistir ele. E aí foi lá no lugar deles e passaram esse filme. Ninguém conhecia Cristo. Ninguém nunca tinha lido a Bíblia naquele lugar. E aí, terminado o filme,
Fala pajé, que eu não sei qual era o nome, mas o líder deles ali, ele chegou e falou: quem que é esse homem aí? Quem que é esse homem que morreu por mim? Nunca ouvi falar dele. E ele falou: se eu tivesse a oportunidade de estar ali junto com ele, eu tinha sofrido e morrido ao lado dele, por tudo aquilo que ele sofreu e morreu por mim. Viu uma vez o filme, ele nem leu a Bíblia, que tem mais relatos, e ele entendeu o peso da morte de Cristo, o sacrifício que foi feito por ele. E aí, será que acabou? Mohander, consegue passar para mim? Que eu acho que agora foi. Sucesso. E o que impede hoje de você entregar a sua vida a Jesus? Será que tem alguma coisa que está barrando a sua aceitação aqui por Cristo? Será que você precisa acertar alguma coisa e falar com Jesus: ó, tenho ainda uma barreira, Senhor. Tem alguma coisa ainda que está me fazendo não chegar aos seus pés. Eu preciso ainda tomar uma decisão na minha vida para poder estar aos seus pés. Será que tem alguma coisa ainda hoje que você precisa se libertar para se entregar de verdade para Jesus? Tem muitas vezes a gente está muito tempo na igreja e a gente não deixa que Deus seja o Deus do nosso coração. A gente ainda abre mão de algumas coisas, quer tomar o controle da minha vida nas minhas mãos e não aceita o sacrifício dele de verdade. Imagine, eu falo que para a vida de um servo de Deus, se você não colocar 100% na mão do Senhor, você vai ser o mais miserável quando chegar ali no tempo da volta dele. Imagine você dedicar e falar a sua vida inteira que aceitou um Cristo, aceitou um Senhor, e lá na frente ele fala assim: malditos de meu Pai, afasta de mim, eu nunca te conheci. Pensa isso? Eu não quero, é horrível, não é? Para um servo de Deus que falou que dedicou a vida inteira dele. Tem alguns que não, falam: não aceito Cristo, eu vivo a vida do meu jeito. Mas um servo dele que fala isso e vive uma vida totalmente diferente da que Cristo quer, coitado da gente quando chegar perto do Salvador. Por isso que a gente precisa o quê? Abrir o nosso coração. Eu gosto muito do pastor Pavel Goya, e ele fala assim, ó: você só vai ver transformação da sua vida, você só vai ver o Espírito Santo agindo na sua vida quando você entregar 100% dela a Jesus. Enquanto você tiver 99% da sua vida entregada para Jesus, mais 1% você fizer do seu jeito, você não vai ver a obra de Deus sendo feita na sua vida. Enquanto você fizer 50% certo e 50% errado, você não vai ver Jesus mudando a sua vida. Você não vai ver o seu marido que é de fora da igreja sendo transformado. Você não vai ver o seu filho, a sua filha sendo transformada. Só quando você dedicar 100% da sua vida a Jesus, quando você abrir mão de tomar todas as decisões e falar: Senhor, toma as decisões aqui, eu não quero tomar mais decisão nenhuma, o Senhor que conduz. O que acontecer, o Senhor conduz, Pai. Se eu tiver que abrir mão da minha família, eu abro. Se eu tiver que abrir a mão do meu emprego, eu abro, Senhor. Se eu tiver que parar de comer alguma coisa, eu vou parar de comer, Senhor. Eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Só nesse momento que você vai ver a transformação na sua vida. Quando você ajoelhar de verdade e não de mentira, não só da boca para fora, que muitas vezes a gente faz aqui, num apelo a alguma coisa. Não, só levanto por causa que todo mundo está levantando. Não, quando você abrir o seu coração de verdade e falar: Senhor, a minha vida é tua. O Senhor é o meu Criador. O Senhor morreu por mim. O Senhor fez de tudo para mim, para me dar a oportunidade de salvação. E eu quero também fazer de tudo e abrir mão de tudo por você. Direciona a minha vida. Unja a minha vida. Só nesse momento que você vai ver a diferença e o agir do Espírito Santo no seu coração. Meu amigo vai cantar aqui a última mensagem. E o apelo que eu faço para você hoje é: entregue
100% do seu coração, do rumo da sua vida a Cristo. Como Abraão, que entregou o seu filho, mesmo não tendo certeza da ressurreição dele, do que iria acontecer, mas ele entregou. Desde o princípio ele sempre ia abrir a mão das vontades dele para seguir as vontades de Deus. E ele foi abençoado. E você hoje? Você precisa tirar alguma coisa da sua vida? Você precisa mudar alguma coisa da sua vida para ter 100% de certeza que Jesus está ali tomando as decisões? Esse é o momento de você parar, refletir e se decidir. Senhor, agora não é de brincadeira não, Pai. Eu quero que você de verdade, Pai, direcione minha vida. Me leve para o caminho da salvação, Pai. Eu já não aguento mais viver uma vida cristã de qualquer jeito. Eu não aguento mais tomar as minhas decisões, só vir aqui na igreja, depois voltar para casa e ser a mesma coisa. Não sentir o toque do seu Espírito Santo no meu coração. Eu preciso que o Senhor tome as decisões. Esse é o momento de você abaixar sua cabeça, orar a Deus e pedir isso, Pai. E se você está precisando se entregar a Jesus, se você ainda não se batizou, tem alguma coisa, esse também é um momento de você parar e falar com Deus. Senhor, eu vivi uma vida do jeito que eu quis, tentei fazer do meu jeito, Pai, e eu vi que não dá certo. Eu preciso que o Senhor direcione a minha vida. Se essa for a sua vontade também, que você peça para Deus, reflita: Senhor, não é fácil, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, Pai. Me salva, me traga para os seus caminhos, Pai. Que você possa parar e refletir, e no final dessa música possamos nos levantar e pedir que Deus esteja conosco e nos trazendo a certeza da salvação, e que o Espírito Santo toque a nossa alma. Só o retorno. Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, e se uniu a multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fiz acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim? Ó, quanto mal lhe fiz, ele não considerou. Que fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor?
na cruz para salvar alguém. Eu como Amém? E eles prevaleceram porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Lembre disso. Nenhum mérito nós alcançamos o céu, só através do sangue do Cordeiro. Os méritos de Cristo que nos dão a oportunidade de salvação, irmãos. Medite nessa semana, a cada momento, no sacrifício que foi feito por mim e por você, do nosso Salvador. Muitas vezes a gente passa batido, né? Só lê ali rapidinho e a gente não para e medita. O irmão White fala que a gente devia todo dia ler essa parte e meditar no sacrifício que nos foi feito. Só assim a gente ia dar o real valor para o que Deus fez por nós. A gente ia ter uma vida diferente. A gente ia entender o que foi aberto ali a mão de Jesus para vir aqui morrer. Tudo que ele renegou, tudo que ele deixou para vir aqui por mim e por você. Que nós possamos meditar a cada dia nisso. Volte com isso na mente. O sacrifício que foi feito para a gente ter essa oportunidade de salvação. Eu queria ajoelhar com vocês, quem puder, para a gente fazer essa oração e pedir as bênçãos de Deus. Pai amado, que habita os altos céus, honrado e agradecido seja seu santo nome, ó Pai. Tu és Deus que dá vitória. Jesus venceu na cruz, Pai. Acabou com o mal, Pai. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez, Pai. Estamos nessa semana aqui recapitulando a sua história, essa história maravilhosa de amor, de salvação e perdão, Pai. Entendemos hoje que, da mesma forma que Abraão e Isaac abriram mão de tudo para seguir as suas ordens, foi a mesma forma que o Senhor e Jesus iriam fazer por nós no futuro, Pai. No futuro de Abraão e Isaac. Obrigado pelo sacrifício, Senhor. Obrigado por não ter voltado atrás, não ter deixado para lá nós como os pecadores. Nós nem merecíamos, Pai, a oportunidade de salvação. Mas o Senhor ama tanto a gente que falou, vai valer a pena morrer por mim, pelo pastor aqui, por cada um dos membros que estão aqui ajoelhados, Pai. Vai valer a pena por eles eu vir aqui passar isso tudo. Pai, muito obrigado pela oportunidade de salvação que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós não somos perfeitos, Pai, nunca vamos ser. Nós somos falhos, cometemos erros, quebramos suas leis, fazemos as coisas do nosso jeito, Pai. A gente não coloca o Senhor em primeiro lugar muitas vezes na nossa vida, Pai. E por isso que a gente passa por muita coisa nessa vida. Pai, que cada um aqui presente possa meditar na Tua palavra, meditar no Seu sacrifício e entregar tudo, Pai. Tudo, 100%, não 99%, não 50%, 100% da nossa vida ao Senhor. Pai, que o Seu Espírito Santo esteja conosco, incomodando nossa mente e nosso coração a cada dia. Nós somos representantes do céu, não da terra, Pai. Nós não vivemos aqui para só passar 70, 80 anos bem, Pai. Nós vivemos aqui só de passagem. Os nossos olhos estão no céu, Pai. As mansões celestiais, e é ali que a gente quer estar, Pai, não aqui. Nos ajude a ser salvos, Pai. Habita em nosso coração, Pai. Abençoe essa igreja, Pai. Abençoe cada um aqui presente, Pai. Nos dê oportunidade de mostrar a outros
que nós somos servos do Senhor, de levar a outros aos seus pés, Pai. Nos dê essa alegria de trazer mulheres que estão na perdição para a tua casa, Pai. Nos acompanhe agora para os teus lares, Pai, com a certeza da salvação em Cristo Jesus, Pai. Que possamos descansar, trabalhar amanhã e voltar aqui à noite para de novo aprender da sua palavra, que é perfeita, conduz à salvação, Pai. E mesmo que a gente leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes a sua história, cada vez vai ser uma honra e uma oportunidade de aprender mais de Ti, Pai. Nos abençoe, Pai. Nos unja. Que Seu Espírito Santo esteja conosco. Também esteja com nossos irmãos que não estão aqui, Pai. Aquelas visitas também que vieram essa semana, esteja com eles. Abençoe elas, Pai. Incomode o coração delas para elas voltarem aqui e aprenderem mais de Ti, Pai. E também incomode o coração dos nossos irmãos aqui, Pai, que estão em casa ou qualquer outro lugar, Pai. Que o Senhor abençoe eles e transforme a vida de cada um aqui, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor, e agradeço no nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite a todos e até amanhã às 7h30. Lembrando que amanhã, às 19h45, esperamos você aqui novamente. Convide seus amigos, vizinhos, familiares e venha adorar ao Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça